pastor Flávio. Maravilha, paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, né? Só recomeçar aqui. Maravilha, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Antes de começar aqui, falar para os irmãos, se os irmãos às vezes assistem o culto e depois, talvez no outro dia, alguém vai assistir, não linka lá, não consegue assistir. Já aconteceu com alguém assim ou não? Alguém assim que você linka lá, bate lá, não vai, não abre. Então é porque quando a gente faz o culto aqui, quem está assistindo agora, assiste agora. Só que quando termina o culto, nós temos que fazer uma edição ali. Por quê? Porque tem que cortar música. Senão dá direitos autorais no canal, a gente perde até o canal. Então às vezes corta o vídeo, depois que termina, corta o vídeo. Esse vídeo que tem esse link de agora é descartado. E gera um outro link no outro vídeo que está sem música, que só tá a palavra. Entendeu? Por isso que às vezes você... porque o link que está postado lá é esse agora, lá, ó, no canal. Tá, todo mundo quem estiver assistindo, vai assistir agora. Só que chegar amanhã, a pessoa fala assim, vou assistir o que não deu para assistir ontem, vou assistir agora. Aí ele vai lá, não está abrindo. É porque também não dá tempo da gente... Porque leva 1 hora ainda, a gente deixa aqui, vai embora para casa, só no outro dia, para a gente voltar e mexer de novo e jogar no canal. Aí gera outro link, entendeu? Então, por isso, os irmãos têm um pouquinho de paciência. Que às vezes você assiste agora, ou quem não assistir agora não consegue assistir no mesmo link, porque a gente vai fazer uma edição, que já aconteceu de pessoa lá reivindicar, só de cantar aqui, ó. Cantar aqui, ele canta aqui, o pessoal lá reivindica direitos autorais. Entendeu? Como é que é o negócio? Não é brincadeira, não. Os crentes agora estão brincando, não. Mas não é todo mundo também, mas a gente não sabe quem é quem não é. Às vezes você coloca uma imagem que você coloca, aparece também lá reivindicando direitos autorais. Aí você tem que cortar a imagem, ou senão descartar o vídeo inteiro, por causa daquela imagem. Vem postado lá. Então eles dão 3 avisos. 3 avisos, ele corta o canal por 3 meses. Se ficar rescindindo, ele perde o canal. Então, por exemplo, nós estamos no canal da ATEC agora. O outro canal do Ministério IT, que a gente não sabia, levou 3 chumbadas lá, falou assim, dá um tempinho aí agora, vocês estão muito devagar, estão só cantando música aí que não... Aí nós falamos, opa, acordamos. Acorda, Fra. Não tem nada de graça hoje não, só Jesus mesmo que se doou para nós mesmo, amém, aleluia? Jesus morreu de graça, né? Custou caro para ele, mas ele veio para salvar a gente por amor. Vamos lá, Mateus capítulo 22, Evangelho de Mateus capítulo 22. Está na mão, sim? Verso 1, Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho, enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando, dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos, o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais?
ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos repetir o verso 14, todo mundo? Pois... Vamos lá de novo? Pois muitos são... Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações. Tenha misericórdia, nos ajude, saiamos daqui edificados, exortados e consolados pelo poder da palavra de Deus, pela unção do Espírito, sejamos renovados, curados, libertos, abençoados, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Maravilha, irmãos. Então aqui nesse Mateus 22 aqui, a gente observa, né, no verso... hoje é dia que a gente dá um estudo da palavra, né? Mateus 22, verso 1, Jesus tornou a falar-lhes em parábolas. Então Jesus está fazendo aqui mostrando uma verdade por meio de uma história que ele conta, fazendo uma analogia, está contando aqui uma coisa, né, a respeito do reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus é comparado, é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Amém? Você sabe que vai ter um casamento lá em cima? Amém? Aleluia? Você sabe que vai ter um casamento? A Bíblia fala no livro de Efésios que o Senhor Jesus, hoje, por meio do Espírito Santo, está preparando uma igreja para Ele mesmo. Imaculada, isto é, não é a dona Imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Quer dizer, trabalhada pelo Espírito Santo, amém? Aleluia? Vai apresentar a Ele. Então ele tá santificando essa igreja. Ele está purificando a igreja. Glória a Deus, aleluia. Vai ter uma festa lá, amém, aleluia? Você vê que coisa, Deus é um Deus assim de festa também, né? Porque a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, do capítulo 15, que quando lá perdeu lá, das 100 ovelhas, perdeu uma, ele fala que o pastor deixou as 99 ovelhas ali guardadas, foi atrás da ovelha que está perdida, achou ela, trouxe ela alegre, chegou ali, deu uma festa, porque achou uma ovelha que estava perdida. Isso aí, depois ele fala ali, né? Assim também tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Irmão, o pecador se arrepender é um milagre de Deus mesmo. Irmão, é um milagre. Talvez você esteja aqui hoje, né? E você talvez não esteja arrependido ainda. Não mudou de vida ainda. O arrependimento é uma coisa que a pessoa tem que decidir ali mesmo, falar não, e acreditar. Ela tem que virar as costas para aquela vida atrapalhada dela e acreditar na nova vida que está sendo proposta por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, nosso Senhor. Tem que caminhar pela fé nesse novo projeto de vida, quando Jesus veio fazer isso por nós, né? Então, na verdade, esse texto aqui, que eu vou daqui a pouco voltar nele, esse texto aqui, o Senhor está mostrando para nós aqui as dificuldades que as pessoas apresentam na hora, quando se envolve as coisas de Deus. É um tanto de coisa que a pessoa tem que fazer, que ela não vai fazer a coisa de Deus. Ela não vai para a obra. Nem para a festa. Se é de Deus, se é de igreja. Dificuldade que o povo tem. É um que dá desculpa daqui, outro que dá desculpa dali. É outro que fala que tem coisa mais importante para resolver. Ô dificuldade, rapaz. As coisas de Deus, viu? Você sente essa dificuldade também? Você tem que se esforçar, amém, aleluia? Você não tem que se esforçar também? Você vê que tem tanta coisa que aparece, rapaz. Não, mas essa passagem aqui, assim, se a gente olhar um pouquinho para trás, no capítulo 21 de Mateus,
para quem Jesus está falando isso? Para quem Jesus está falando isso? Para quem, o que, quando? São algumas perguntas que a gente faz para o texto, para a gente poder se sair bem, entender o texto. Mateus, no capítulo 21, se você olhar no verso 23, Mateus 21, no verso 23, Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então, olha bem, no versículo 23, aí, Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos. É para esse grupo que Jesus está falando, essa passagem de Mateus 22. Para esse grupo, se você olhar aqui no capítulo, ainda no capítulo 21, no versículo 45, capítulo 21, eu não fui no 22 ainda. No 21, capítulo 21, verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Jesus tornou a falar-lhes em parábola. Então, para quem ele está falando? Pergunta é, para quem? Estou perguntando para vocês, para quem ele está falando? Sacerdotes, fariseus, líderes religiosos. Tá certo? Então, voltando aqui no capítulo 21, no verso 23, não vou ler lá não, mas vou falar. Eles perguntaram para Jesus assim: com que autoridade o Senhor fala? Com que autoridade o Senhor faz essas coisas? E Jesus falou assim: vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. E Jesus perguntou para eles: o batismo de João era do céu ou era da terra? Aí eles ficaram assim, entre eles vai ficar assim, se a gente disser que é do céu, ele vai falar assim: então por que vocês não creram em João Batista? João Batista falava de mim? Aí eles falaram assim: se a gente falar que João Batista é da terra, que nós não cremos nele, a turma vai vir partir para cima de nós, porque todo mundo aqui sabe que João Batista é profeta. Olha bem, olha a situação. Quando nosso Jesus é inteligente, amém, aleluia? Olha bem, eles perguntaram para Jesus: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Com que autoridade o Senhor fala isso? Jesus falou assim: eu vou responder essa pergunta se vocês responderem a pergunta que eu fizer. O batismo de João era do céu ou era da terra? Eles falam: se nós responder que é da terra, a turma cai batendo em nós. Porque todo mundo fala que João Batista é profeta. Se nós falar que é do céu, ele vai falar: então por que vocês não creram nele? Porque João Batista fala de mim. Vocês deveriam crer nele e crer em mim. Aí sabe o que eles responderam? Eles combinaram entre nós. Vou. Aí viraram para Jesus e falaram assim: não sabemos. Aí Jesus falou assim: também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Já que vocês não responderam a minha pergunta, também não vou responder as suas. Aí então, eles ficaram loucos da vida com ele. Aí Jesus, no verso 28, Mateus 21, 28, Jesus falou: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Jesus continua, um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, estou em Mateus 21, verso 28, tá? O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Quer dizer, falou para ele: filho, vai trabalhar. Ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas o que aconteceu? Ele não foi. Aí Jesus perguntou para eles: qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Para quem Jesus está falando isso? Para os fariseus e para os líderes. Olha o que Jesus falou para eles: eu digo para vocês, fariseus, líderes religiosos, que as prostitutas vão entrar no céu antes de vocês. Por quê? Porque é tipo assim: vocês estão falando que vai fazer a vontade de Deus, sabe qual é, e vocês não fazem.
As prostitutas, né, os que estão no mundão aí, fala que não vai fazer, mas depois ele se arrepende e faz. Olha, essa palavra é para a gente que está dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja, a gente conhece, fala que vai obedecer e não obedece. Fala que vai praticar e não pratica. E às vezes a pessoa que está lá no mundão lá, que você fala que ele está perdido, daqui a pouco ele vem, levanta a mão, entrega e aquele obedece, que é uma beleza. E a gente que está acostumado aqui, acaba não... Sabe o que é o negócio da igreja também, irmão? Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de 4 paredes aqui, essa reunião nossa. Olha bem, é uma comparação meia... Mas uma firma, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você queria tanto trabalhar e é difícil de entrar lá. Aí você vai trabalhar naquela empresa, foi contratado. Quando você entra, você fica todo maravilhado, né? Você chega cedo, você sai mais tarde, você faz tudo direitinho, tudo que manda, tudo que não sei o quê, tal. Mas vai passando os dias, você vai pegando o jeito da empresa, pega amizade com um, com o outro, pega amizade com o chefe, pega lá, né, os vícios, entre aspas, né? Os mais velhos começam a falar para você: para com isso, rapaz, tá andando depressa aí, maneira aí, vai mais devagar aí, e tal. Aí daqui a pouco você está ruim, um empregado ruim. Por quê? Porque você pegou o negócio ali e começou a levar de qualquer jeito. Aí quando vem o novo que entra de novo, ele entra animado no gás para poder trabalhar, para poder fazer. Por quê? Porque ele não pegou o vício da coisa ainda. Então o perigo do crente velho é isso. Você vem para a igreja e fala: o pastor Flávio, já sei como é que funciona lá. O dízimo, não é bem assim não. Eu nem falo nada com a gente. Deixa eu falar. Não sei o quê. Deixa eu aqui em casa. Fala lá de televisão, fala lá. Ninguém tem nada com a minha vida. Você pegou o jeito da coisa. Isso é perigoso. É perigoso. Então, olha bem essa palavra que é para nós. Jesus falou assim, as prostitutas falam que não vão fazer a vontade de Deus, mas elas se arrependem e fazem. E vocês dizem que vão fazer, mas não faz coisa nenhuma. Em nome de Jesus, Ele nos ajuda a fazer, amém? Aleluia, meu irmão? Que o Espírito Santo nos ajude a temer o nome do Senhor. Irmãos, nós devemos temer o nome do Senhor, honrar o Senhor. Aí no verso, no verso 32, então, Jesus falou, né? Mateus 21, 32. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Olha bem, Jesus está falando isso para a gente que está dentro da igreja. Como que pode falar para quem está dentro da igreja para se arrepender e crer? Se o cara está dentro da igreja, mas não é possível. Como que ele entrou na igreja? Então ele é um farsante? Eu acredito que nós entramos aqui e estamos arrependidos. Amém, meu irmão? Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Nós não podemos estar nesse negócio aqui, ó. De estar dentro da igreja, conhece, já peguei o jeito da coisa e tal. Igual na empresa lá, já peguei, então dá para... Tem que ter temor todos os dias. Temor a Deus todos os dias, todas as horas. Honrar o Senhor. Por isso que Paulo falou, né? Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e terão corpos incorruptíveis, e nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. A gente está com a vida em santificação, meu irmão. Não brinca não, estou vendo gente aí, aqui da igreja mesmo, aqui brincando aí com o pecado. Brincando com o pecado. Não vou brincar não, o negócio é sério. Não vou brincar não, é sério. Jesus falou: vigiai e orai, porque você não sabe o dia nem a hora. Vigiai e orai. Ele vai vir numa hora que a gente não sabe, que a gente não percebe. Então a gente não é medo, não é nada disso não. É só buscar o Senhor em santificação. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. É todos os dias acordar, glória a Deus, aleluia, dobrar o joelho, pedir perdão, tocar o barco, vigiando, orando, em todo tempo, orar e sem cessar. Aquele negócio dentro de você assim, queimando, não, Senhor. Maravilha, glória a Deus.
Ontem eu fui lá na casa de recuperação, levei lá, conversando com os meninos lá, levei o testemunho lá para ele, vários testemunhos, 3 testemunhos. E levei um testemunho também da Andresa Urashi. Quem lembra da Andresa Urashi aí? Quem lembra dela? Levanta a mão, quer ver? Então, eu levei um testemunhozinho dela, curtinho, 5 minutinhos. Que ela foi dada como morta ali, em coma, dada como morta. Ela fala que ela apareceu lá. E ela estava nua, despida diante do Senhor. E ali ela falou, rapaz do céu, começou a chorar, falou, Deus existe, eu estou perdida, o juízo, estou perdida. Minha vida toda atrapalhada, estou perdida. Começou ali, e a mãe dela é evangélica. A mãe dela orou para ela, consagrou ela desde pequena. Olha que coisa, a mãe dela consagrou ela desde pequena no Senhor. E ali ela estava em coma. E em coma, né? E tendo esse negócio, né? Essa experiência quase morte, que foi uma realidade para ela. E ali ela clamou a Deus ali, pediu perdão e tal, e pediu chance de novo para Deus. E quando ela estava no corpo dela de novo. E ali voltou o coração a bater, né? Ali em coma, voltou de novo ali, foi voltando. Rapaz, olha... Ela falou que depois a morte entrou no lugar ali, queria levar ele de tudo quanto é jeito. Ela pediu para a mãe dela orar. Pediu para a mãe dela, eu quero aceitar Jesus, pelo amor de Deus. Traz um pastor aqui. O negócio é sério, irmão. O negócio não é brincadeira, não. Tanto é que quando ela saiu do hospital ali, ela saiu convertida. Está dando testemunho no mundo inteiro aí, ó, no Brasil inteiro aí, ó. A mulher entrou ali de um jeito, na prostituição, ela era prostituta, entrou ali na prostituição, teve esse tchan com Deus ali, quando ela voltou e saiu dali, saiu transformada, foi no Gentile, foi tudo quanto é lugar, falar de Jesus aí. Está aí firme com Deus aí. Então não é brincadeira não, ela não acreditava em Deus não, ela fala no testemunho dela, não acreditava em Deus, minha mãe era evangélica, mas não acreditava, não curtia mesmo o mundo, tal, não acreditava. Mas ela falou, Deus existe, não é brincadeira, o negócio é muito sério. Então a gente... E sabe para quem já estava falando isso? Olha que coisa, como que Deus Sabe quem estava fazendo essa entrevista com ela? Quem estava fazendo essa entrevista com ela? Sabe quem estava fazendo essa entrevista com ela, meu irmão? Gugu. Eu fiquei pensando, o Gugu escutando tudo isso, morreu depois. Falei, rapaz, Deus deu oportunidade para ele também. Como que Deus é tremendo, rapaz. Porque para chacoalhar um homem igual o Gugu, no caso, né? Por tanta coisa, tem que ser uma coisa impactante ali. E ele falando com ela ali, e ela contando para ele assustado, né? Pelo menos na aparência ali. Quer dizer, acho que mais de um ano e meio depois, aconteceu um acidente também com ele, ele ficou em coma e morreu, né? No caso. Então, falar a verdade para você, eu falo mesmo, Deus dá oportunidade para todo mundo ouvir a palavra. Deus dá oportunidade para as pessoas. As pessoas que não querem porque não quer mesmo. Mas oportunidade tem sim. Que a gente nem imagina, mas tem. Eu até assustei na hora que eu vi. Falei assim, nossa, o Gugu que está fazendo esse negócio com ela. A mulher contando tudo isso, chorando. Ele tomou um choque assim. Eu falei, eu só escutar um negócio desse, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, mudo na hora. Então, meu irmão, né, Jesus está falando aqui, ó, para os cobradores, falando para os fariseus assim, ó, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram em João Batista, mas vocês não acreditaram. Mas como é que é difícil a gente acreditar, né, irmão? Será que é verdade? Será que vai acontecer? Será? O pastor está lá e tal, será? Sabe que tem hora eu fico pensando, irmão? Eu estou falando aqui por mim agora, eu fico pensando assim, rapaz, eu fico pensando assim, todo mundo tem testemunho, né? Todo mundo tem um testemunho. Amém? Você tem um testemunho aí, não tem? De Deus aí na sua vida? Um testemunho que Deus fez coisas na sua vida. Tem ou não tem, irmão? Puxa vida, não esquece do testemunho, não. Isso aí é muito sério. O irmão Carlos aqui, irmão Carlos. Faz assim com a mão para a turma. Mostra o irmão Carlos aí. Irmão Carlos, faz assim com a mão, irmão Carlos. Irmão Carlos aqui, ó. Irmão Carlos tá de amarelo aqui no meio, aqui, ó. Então, podia falar outro aqui. Estamos mostrando o irmão Carlos agora, porque podia falar um punhado de gente aqui. Irmão Carlos aí, rapaz, estava perdido lá na casa de recuperação e dava nada para ele. Eu mesmo não dava nada para você, não, irmão. Falei, esse homem não vai vingar, não. O homem está firme, rapaz. Glória a Deus, irmão, cara. O homem vem lá do Ilhéus, lá, não é?
Vem do Ilhéus aqui no culto. E vai embora. E vem no culto. Que coisa, né, irmão? Então, vamos dar valor. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, se eu contar para a turma que eu tinha uma oficina grande lá, ganhava dinheiro, e Deus falou para mim vender tudo e vir para trabalhar com o pastor lá, e não recebia nada da igreja, tinha que vender as coisas. É loucura, a pessoa não acredita na gente mesmo, não? Eu fiquei pensando, nossa, se eu contar isso, aconteceu na minha vida, a pessoa pensa que eu sou doido, né? Não é possível. Eu falei, tá ali até a esposa lá, os filhos. Eu fico olhando a vida e falo, rapaz, não é que deu certo mesmo? E não é que deu certo. Então eu fico pensando, falei, rapaz, como é que você tem coragem de largar de tudo? Tem gente que não tem coragem, mas não é coragem. Tem que ser uma coisa de Deus mesmo. Rapaz, eu lá com a oficina, lá ganhando dinheiro, carro quase novo, casa, terreno, vivendo bem. Vou vender tudo aqui, vou para a igreja. Mas por que não? Porque Deus falou comigo. Você é louco, rapaz? Você é louco, irmão? Para com isso. Não foi ninguém que falou para mim. Vem cá, eu vou fazer uma promessa para você. Você vai ficar aqui 2 anos trabalhando. Nós vamos pagar tanto por mês para você. Teve nada disso, irmão. Pensa bem em chegar, não, sai daí. Mas garante você aqui, estabilidade por 2 anos. Não. Eu saí porque, não, eu vou sair aqui. Eu falei para a Teca, não vou parar. E aí, o que você vai fazer? Não, eu vendo a casa em Pouso Alegre. Vamos mantendo, depois nós vendemos o terreno, depois nós vendemos o telefone. E vamos tocar o barco aqui na igreja. Mas como assim? Vender casa em Pouso Alegre, terreno, não. Vamos embora. É isso que Deus quer na nossa vida. Não, a casa também, eu tive que sair da casa. Tive que dar a casa também lá por 7 anos, mais ou menos. E viver de... Mas pode usar a minha casa aí na igreja, que eu vou alugar outra casa. Ficamos andando no Rebojão, lá em 3 casas lá. Entregamos a casa, falei... Se você for olhar bem, eu falei, se não for Deus, a gente não faz isso não, irmão. Porque hoje a turma não está fazendo nada, nem dízimo, não tem coragem de trazer. Por isso que eu fico assim, rapaz. Não, mas se eu der o dízimo, vai faltar. Eu falei, rapaz do céu, nossa, será que vai faltar? Mas para mim não faltou. Amém, aleluia? Nunca faltou. Nunca faltou, irmão. Nunca faltou, irmão, olha que coisa. E os irmãos conhecem, quem dá mais perto conhece. Eu não sou de ficar chegando no irmão, estou precisando de dinheiro lá, está passando apertado. Irmão, pode pegar a Teca testemunha, a carreira inteira nossa junto. Nunca fui atrás de alguém e falei, estou precisando de um dinheiro. Não lembro disso, irmão. Estou apertado, precisando de dinheiro no negócio da igreja. Nunca, irmão. Eu contei aqui para os irmãos, já não esqueço disso. Quando a gente estava no Idinho ali, no culto das 5, eu precisava pagar uma conta no outro dia, na segunda-feira. Era 500 conto que faltava, era um dinheirão, irmão. Até hoje, 500 conto é um dinheirão. Eu não falei nada para ninguém, irmão. Falei, rapaz, esse dinheiro, como é que eu vou fazer amanhã? Mas tudo bem, fui para o culto das 5 horas, cheguei 10, 15 para 5 ali no culto. Não falei, irmão, aquela coisa de coração, assim só. Tinha um culto de manhã, culto das 5, culto à noite. Quando fui entrar no culto, a irmãzinha falou assim, pastor Flávio. Falei, não, irmão, só um minutinho, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ela falou assim, aqui, eu estava orando, Jesus mandou entregar para o senhor. Ela falou assim, não é para a igreja, não é dízimo, não é oferta para a igreja, é para o senhor, para o seu particular. Eu falei assim, Ela falou, é. Aí eu peguei assim, aí sabe como é que é? Aí eu, o homem, já falei assim, vou lá atrás do púlpito, ver o que é primeiro. Para depois começar o culto. Aí fui lá atrás, lá abri o envelope. A hora que eu abri, tinha 500 contos dentro do envelope, irmão. Falei, para com isso, irmão. Você vai falar, isso é uma coisica assim só. Falar, irmão, para com isso, irmão. Irmão. Tantos outros testemunhos que eu gosto de contar umas coisas aqui, porque pegou até eu de surpresa. Falou, pastor, o que foi? Não. A irmã fala assim, eu estava orando, Jesus mandou. Ela falou desse jeito, Jesus mandou entregar isso aqui para o senhor. Ainda falou assim, não é para a igreja. Porque quando o irmão dá dinheiro para mim, eu falo, é para a igreja. Eu nem preciso falar, é da igreja. É da igreja, não é meu, é da igreja. Dinheiro da igreja é da igreja, eu não mexo com isso não. Então já deu na minha mão, é da igreja. Ela falou assim, vou deixar bem claro para o senhor, não é da igreja. Não é dízimo, é para o senhor, para o particular do senhor. Eu falei, amém, então glória a Deus. Aí entrei, falei assim, nossa, que benção. Aí em vez de ir para o culto ali, fui lá para trás do púlpito lá. Abri o envelopinho.
Falei, 500 conto? Eu falei, rapaz, o que eu precisava? O culto das 5 foi só vitória. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Fogo desceu. Irmão, nunca faltou, irmão. Nunca faltou. Sabe quando Jesus fala assim, ó, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente remove montes, foi isso que Jesus falou, não foi? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Sabe o que Jesus está querendo dizer? A fé do tamanho de um grão de mostarda não é que é uma fé que ela é desenvolvida. Quando você planta um grão de mostarda, ela cresce, dá uma hortaliça grande. Então você tem que desenvolver a sua fé. Se você está tendo uma luta, por exemplo, em alguma coisa pequena, irmão, ora a Deus, busca força em Deus, graça em Deus e vence isso. Se você vencer isso, você vai fazer, rapaz, quando vê você vai vencer uma outra coisa. Quando vê você está num nível, você fala, rapaz, a turma é que vai falar para você, rapaz, mas como é que você conseguiu isso? Você mesmo vai olhar e falar assim, você vai olhar e falar assim, nossa, foi Deus, porque eu não tinha condição. A igreja nossa aqui, irmão, a igreja aqui, nossa, aqui é bonita. Irmão, eu lembro, tem as fotos ali do bairro aqui sem, o bairro não tinha nenhuma casa, tem as fotos tudo ali, ó. Se alguém perguntar, mostra para mim, pastor. Se você me der 10 minutos, eu vou lá, pego as fotos, mostro para o seu bairro aqui, sem uma casa. Aqui sem nada, ali em cima, sem nada. Então eu lembro direitinho, irmão, quando a gente estava construindo aqui, né, estava o terreno aqui, começou a construir, eu pensei comigo assim, olha, ó, de verdade, eu pensei comigo assim, ó. Sabe o que vai acontecer? Você vai construir a igreja aqui, com a ajuda de Deus, né? Vai ficar uma igreja bonita, e vai lotar de casa isso aqui, movimentão. Aí a turma vai perguntar para você assim, como que, ei, mas pastor tem dinheiro, hein? Como é que é uma igreja bonita dessa? Eu fiquei pensando, né, isso vai acontecer lá no futuro. Aí eu falei assim, mas agora ninguém está vendo, né? A dureza que é, ó, não tem casa nenhuma, não tem nada. Nós aqui, um doando um saco de cimento, outro doando outro. Ah, não, nós temos que tirar foto e registrar isso. Por isso que nós tiramos foto. Tirar foto, registrar, para depois lá na frente, quando a igreja estiver bonita. O pastor está de carro, outro de carro. Nossa, que igreja chique, hein? Beleza, hein, pastor? Amém, irmão, glória a Deus. Mas ninguém sabe o que aconteceu lá atrás. A turma acha que o negócio caiu, fez assim, pum, caiu e apareceu. Não, tem uma história aí, uma história de fé. Não só minha, de muitos irmãos. Amém, aleluia? E você faz parte dessa história, amém, meu irmão? Quem participou aí? Quem participou aí? Quem participou aí? Tem irmãos que começou desde o zero, lá atrás. Lá de trás, lá vem vindo com a gente, acompanhando a gente. E Deus tem muito mais coisa para fazer ainda, irmão. Deus tem muito mais coisa, não só aqui na igreja, na sua vida também. Mas eu estou falando para você, olha bem para você ver, o João Batista pregou, Jesus chacoalhou os líderes religiosos. Como que João Batista prega? Olha o que Jesus falou, em Mateus 21, 32. Pois João veio a vós, a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Ô dificuldade para a gente acreditar nas coisas de Deus. Rapaz. Olha aqui, Jesus está jogando na cara dos fariseus, dos líderes religiosos. João veio e pregou para vocês, explicou para vocês, vocês não creram, mas as prostitutas creram. Que tapa na cara. Sabe o que Jesus está falando para nós, gente? Muitas vezes a gente não crê, e tem gente que está crendo naquilo que a gente não está crendo. E está sendo abençoado. Então eu estou falando para você nessa noite, dá um jeitinho na vida aí, chacoalha a poeira aí para você crer. Porque está vindo outro escutando a mesma coisa e está crendo e está sendo abençoado. E está tocando o barco para frente. Você vai ficar agora aí só olhando e aplaudindo? Vai ficar só olhando os outros e aplaudindo? É hora das coisas acontecer na sua vida. A sua história. Rapaz, você imagina bem você chegar diante de Deus, irmão, igual essa Andresa Uracha aqui, igual aquele barbudo que nós colocamos aqui, naquele barbudo que, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você lembra dele? Quem lembra do barbudo? Quem lembra do barbudo aí? Rapaz, aquilo lá não esquece mais, né? O que ele falou? Eu levei o testemunho deles para os meninos verem lá também. Aí na entrevista com o pastor fazendo com ele fala, né? Ah, mas é muito lindo demais. Aí ele falou assim, eu não queria voltar não. Ele fala, eu não queria voltar não. Eu não queria voltar não. Mas aí ele falou que eu tinha que voltar. Mas eu não queria voltar. O lugar é lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. Irmão, você que está me vendo aqui, pelo amor de Deus, você imagina bem a vergonha
Estou pensando, porque eu vi a Andresa Urache, eu me coloquei no lugar dela. É a vergonha você estar ali diante do Senhor, assim, e você falar assim, rapaz, que furo que eu dei, dos grandes. Não fiz nada. E nem criei em algumas coisas simples. E já estou aqui diante do Senhor, rapaz, e não ter oportunidade mais? E não ter oportunidade mais? Irmão, olha, não é brincadeira não. Eu falei para vocês, não, um dia eu estava em casa lá, num domingo à tarde, que eu fui dar uma descansadinha, né? Eu falei assim, eu dou uma descansadinha, uns 50 minutinhos, já dá descanso, 1h10 mais ou menos. Até que estava conversando com a Rebeca na sala, eu estava no quarto, eu dei uma deitadinha assim, quando eu saí do corpo. Eu saí do corpo, eu falei assim, uai. Eu pensei comigo assim na hora, nossa, eu tenho que, 4 horas, eu tenho que ir para, né? Mas falei, uma descansadinha de 50 minutos só. Eu saí do corpo, irmão. Não gastou 3 minutos, assim, falando no tempo nosso normal. Eu saí do corpo, sim, ó. Saí fora do quarto, fui na sala, eu vi a Teca conversando com a Rebeca. Eu falei assim, tô brincando, eu que tô fazendo isso. Mas lá na horta tem isso não, o negócio é sério. Eu tô brincando com vocês aqui, mas não tem isso não, o negócio é sério. Aí eu vi assim, eu falei assim, nossa, está acontecendo. Eu olhei assim, meu corpo lá na cama. Eu vendo assim, eu atravessei a porta. Meu corpo lá, eu falei, rapaz. Eu falei, eu estou morrendo. Aí eu escutei o barulho do portão, o portão automático. Eu falei assim, alguém está entrando no portão aí. Acho que é a Débora. Eu fora do corpo, hein? A Débora está entrando com o carro. Aí ela entrou, escutei a Teca falando, conversando com a Rebeca ali, voltei no corpo. E levantei assim. Nossa! Ó, eu contei para você, eu sempre falo isso. Não gastei 1 minuto para contar, gastei? Então, levou uns 3 minutos. Isso que aconteceu comigo lá, levou uns 3 minutos. Mas a hora que eu fiz assim, era 4 horas no relógio. Eu tive que levantar depressa, tomar um banho e descer depressa. E eu dei, era 1 hora, 1 e pouco, que eu falei, eu vou descansar uns 50 minutos, não preciso nem... E já aconteceu isso na hora, assim. Que parece que é 3 minutos. Mas a hora que era 4 horas. Tinha passado mais de 2h30. Eu falei, rapaz do céu. Vim para o culto, falei, gente... Então, às vezes a gente fica assim, né? A gente fica querendo ter um negócio desse para poder acreditar. Não precisa, irmão. O negócio é real, o negócio é verdade. O negócio é sério. Já aconteceu isso comigo, mas não é por causa disso que eu creio, não. Lá atrás eu criei na palavra, Deus falou, aconteceu depois. Depois que eu estava na igreja, firme na igreja. Que algumas coisas aconteceram. Mas a gente não tem que esperar uma experiência para acreditar, não. Nós estamos aqui, está falando, testemunho. Vamos acreditar, porque vai que você não tem nenhuma experiência, e daí morre, e daí? Vai ficar, e aí, como é que faz? Morre descrendo, não acreditando. Então eu estou falando para você, acredita que o negócio é verdade. O negócio é sério. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, tenho certeza que vários irmãos iam contar uma experiência semelhante a essa. Mas você vê que não é uma experiência que todo dia acontece, não é isso. Sei lá, há uns mais de 20 anos, só que na igreja vai fazer 21 anos, 28, 22 anos, quando eu estava na outra igreja ainda, você viu, ó, eu fui no monte orar, naquele monte do Gonçalves ali, subindo lá, para a direita lá, para cima, quando sobe o top lá, para descer para o Rebojão, no Gonçalves, lá em cima, a gente ia no monte à direita, sabe, lá perto do Vista Verde, quem já foi naquele monte lá? Então, nós fomos lá orar lá várias vezes, né? Uma ocasião estava orando lá, Frederico, a turma, tudo e tal. Estava orando lá, mas orando mesmo, clamando, orando. E todo mundo orando, todo mundo, e aquele fogo mesmo. Nebrinão e orando. Daqui a pouco eu senti que eu saí do corpo, dei aquela subida assim. Aí eu peguei e falei para Jesus assim, eu não tenho medo, faz o que o senhor quiser, pode vir. E orando, pode fazer o que o senhor quiser. Eu fui subindo. Não tem, glória a Deus, aleluia. A hora que eu estava subindo, mesmo que eu olhei lá embaixo, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Na hora, entrei no corpo de novo. Eu falei, rapaz do céu, onde que ele ia levar eu? Não sei aonde que ele ia levar eu. Se eu ia
ia embora daquela hora, eu ia mostrar alguma coisa. Então o negócio é sério, irmão, o negócio não é brincadeira. A primeira vez que eu fui no monte, primeira ou segunda ou terceira, não lembro exatamente, mas no comecinho da vez que eu fui no monte, eu lembro quando eu cheguei em casa, ó, bem antes disso também, quando eu cheguei em casa, que eu abri o portão nessa casa que eu moro. Quando eu abri o portão lá de fora, o portão pequeno, hein? Quando eu abri o portão pequeno, eu senti que alguma coisa entrou comigo. Eu falei assim, engraçado, parece que entrou um negócio junto comigo. Só que não era coisa boa, era coisa ruim. Vi que coisa também, tem um negócio ruim, tem um lado bom e um lado ruim da coisa. Entrou um negócio ruim aquele dia comigo lá, rapaz. Fui pro quarto, eu estava lá no quarto, lá deitado, daqui a pouco eu falei assim, o Felipe era pequenininho. Eu falei assim, ó, na mesma hora eu falei assim, o Felipe vai dar um grito. Eu estava deitado, eu falei assim, o Felipe vai dar um grito no quarto agora. Eu acabei de falar, o Felipe deu um berro no quarto. Acabei de pensar assim, o Felipe vai dar um grito no quarto agora. Quando eu acabei de falar isso, ele deu um berro no quarto. Eu levantei assim, num pulo, irmão, e deu um grito. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Na porta do quarto. Na mesma hora que ele gritou, eu já estava de pé na porta do quarto gritando. E aí acalmou até no outro dia, né? No outro dia, a vizinha lá de baixo perguntou, ô pastor, pastor não era pastor, falou assim, aconteceu na casa do senhor aí, um negócio, um grito que deu aí? Eu falei, nada, não, é coisa de crente. É coisa de crente, não esquenta a cabeça não. Vai explicar essas coisas para a turma. Então, gente, a gente não acredita. Nós precisamos acreditar, gente. É muito sério, né? Então Jesus contou a parábola dos dois filhos. Ó. Um filho falou que vai fazer a vontade do pai. O que ele falou? Vou fazer. Ele fez? Não fez. O outro falou, não vou fazer a vontade do pai. O que ele fez? Arrependeu e fez. Qual dos dois filhos que você é, irmão? Você é aquele filho que fala, não, pastor, vou fazer. Deixa comigo, eu vou fazer. Mas não faz? Ou você é o outro filho que, não, vou ficar na minha, não vou ficar quieto, mas faz. Mas obedece. Qual dos dois filhos você é? Isso aqui ele está falando para os fariseus. Está falando para os fariseus. Aí ele emenda, ele vai contar outra parábola no versículo 33. A parábola, olha lá, verso 33. Ó. Ouvi esta outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhes fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, respeitarão a meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí o pessoal que estava escutando respondeu para Jesus, destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que no devido tempo lhe entreguem os seus frutos. E Jesus disse, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, o Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Olha o que Jesus está falando para os fariseus ali, ó. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra, sobre ele se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Então Jesus está chacoalhando os fariseus com mais uma parábola. Ele falou que um homem arrendou uma vinha para um grupo de pessoas e se ausentou, foi embora. Arrendou uma vinha e deixou a turma trabalhando na vinha e foi embora. Depois de um tempo ele voltou para prestar conta. Ele voltou, não, mandou os empregados voltar. O que o pessoal fez? Matou os empregados. Aí ele mandou outros, eles mataram também. Aí ele falou assim, sabia de uma coisa? Eu vou mandar o filho. Mandou o filho, matou também. Aí ele perguntou assim, mas quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer com a vinha? Eles falaram assim, ó, vai dar a vinha para um outro povo, para uma outra turma que vai produzir os frutos. Aí Jesus falou, então, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para um outro povo. Eles ficaram loucos com Jesus, porque ali Jesus estava falando dele, né? Deus lá no Antigo Testamento prometeu, né? Israel prometeu o reino de Deus para Israel, tudo, mas Israel não aceitou a palavra, rejeitou os profetas, mataram os profetas.
Não uma vez nem duas, mataram várias vezes o profeta. E agora está ali Jesus falando, eu sou o filho, o herdeiro. Vocês vão me matar também? Vocês estão querendo me matar, né? Olha, eles estavam querendo matar Jesus. Jesus falou assim, então, eu mandei os profetas para falar para vocês. Vocês mataram, agora o dono da vinha mandou o filho. Vocês vão matar o filho também? Igual eu contei para vocês aqui. Aí é que Jesus então vai voltar no capítulo 22 a falar por parábolas que o reino dos céus é semelhante a um homem que comemorou o casamento de seu filho. Mateus 22, verso 3. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos recomendando, dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção. Olha, irmão, não dando atenção. Não está dando atenção para as coisas de Deus, não está dando atenção para o clamor de Deus, para a palavra de Deus, não está dando atenção. Foram um para o campo, outro para o seu negócio. Irmãos, nós temos responsabilidade, temos nosso trabalho, temos nosso negócio. Mas, querido, vai ter uma ocasião ou outra que você não vai conseguir mesmo participar de culto, vai acontecer. Mas faça o máximo que você puder para organizar a sua vida, para colocar na prática as coisas de Deus em primeiro lugar. Organiza suas coisas, seus horários. Faz isso, irmão. Muita coisa depende da gente. Eu falei, quando eu trabalhava na oficina lá, eu sei que tem serviço aí que é diferente da gente. Às vezes vai até à noite, a gente entende isso também. Mas a gente tem que se policiar, tomar cuidado, porque às vezes é preguiça mesmo, é falta de dar uma coordenada nas coisas. Eu trabalhava lá, eu falava assim, não, no máximo até 6 horas. 6 horas eu vou embora. Chegava serviço lá, 6 horas, eu falava assim, esse serviço só amanhã. Não, mas a não ser um caso muito grave mesmo, de pessoa viajando e tal, um vidro quebrado, alguma coisa assim. Na época tinha muito para-brisa quebrado, essas coisas. A gente falava, eu vou arrumar para você, mas já saía correndo e ainda pegava o culto ainda. Mas eu falava, só no outro dia. Mas então vou levar para outro. Não tem problema, pode levar para outro. Não tem problema não. Por quê? Por causa do compromisso. Compromisso, eu tinha culto. Tinha oração segunda, culto na terça, culto na quarta, culto na quinta, culto na sexta, porque a gente também faminha também, viu? Era na congregação, no Rebojão e na sede. Segunda, quarta e sexta, Rebojão. Segunda, quarta e sexta, domingo de manhã, Rebojão. E terça, quinta, domingo e sábado à noite, na sede. Então a gente é Rebojão e sede, Rebojão e sede. Onde você quer encontrar com o neguinho? Lá na igreja. Ele fica mais na igreja que na oficina. E às vezes estava na oficina lá, o outro pastor lá, ele ia lá, dá para você fazer uma visita comigo? Eu falei, vem, que hora? Vem tá hora que eu vou ajeitar as coisas aqui. Ajeitava lá, passava lá, pegava ele de carro e ia fazer visita ainda. Visitar alguma pessoa doente, algum problema lá, deixava organizada a oficina. Depois voltava lá, certinho lá. Por quê? Porque estava no coração, queimando o coração. E nunca faltou nada ali, Nunca faltou. Deus sempre proveu. Amém? Aleluia? Nunca faltou, irmão. A outra coisa também, sabe o que fazia? No começo eu não aprendi não. Mas depois eu fazia o seguinte, um cadernão, lembro hoje. Eu acho que eu tenho um dos cadernos até hoje em casa. Cadernão velho. Eu marcava assim, vamos supor, mês de setembro. Colocava assim, setembro, dia 1º. Entrou um carro lá, carro tal. Fez uma solda, R$15. Arrumou, regulou uma porta. Ia marcando. Pagou não sei o quê, pagou empregado, pagou não sei o quê. Chegava no final do mês, eu pagava lá a tinta. Sobrou tanto, dízimo, oferta, isso aqui meu. Caderninho certinho. Neguinho enjoadinho, viu? Arrumadinho ali. Então não tem conversa não, velho. É só querer. Quando a gente quer, a gente faz. E Deus prospera a gente, Deus abençoa. Porque a gente, quando é novo, a gente acredita. Isso que eu estou falando, as prostitutas, cobrador de impostos, eles vêm sem malícia nenhuma. Você vê a Andresa Urashi? Não, já saiu pregando para todo quanto é lado. Por quê? Porque não entregou a vida, acabou, irmão. Quando ela não entregou, estava na prostituição, na bagunça. Mas quando entregou. Ou não? Você entendeu? Agora a gente entrega meia boca. Entrega, mas um coiseiro ainda por meio. Para com isso, mano. Vamos entregar com tudo.
Mergulha, para com isso. Por isso que não experimenta. Não mergulha. Mergulha para você ver uma coisa. Mergulha para você ver. A ocasião lá que o Collor, faz tempo, hein, o Collor. Quem lembra do Collor? Ele pegou a caderneta de poupança da turma, quem lembra? Lembra do Collor? Passou a mão lá, né? A turma ficou apavorada. Todo o Brasil inteiro parou. As oficinas pararam, parou tudo. A turma ficou sem serviço lá, rapaz. A oficina ficou vazia. Chegou num dia lá, ficou vazia. Como é que vai fazer? Irmão, a turma ficava assim, né? Os que trabalhavam que não era crente. Irmão, como é que nós faz? Lembro certinho, encostou uma caminhonetezinha lá, Fiorino. Falou para mim assim, faz um orçamento para mim completo. Quero trocar tudo nela. Já fui lá na firma, lá, na concessionária, mas eu quero que você faz para mim. Serviço de 30 dias. Fiz o orçamento para ele, falou, maravilha, vou pagar um pouco agora, um pouco daqui 15 dias, um pouco depois. O único serviço que tinha na oficina era o meu. Eu trabalhava cedo até meio-dia, mais ou menos, para a parte da tarde, ficava conversando com a turma. Ele falou, irmão, você é folgado? Eu falei, meu está garantido já. Meu mês está garantido. Está tudo certo já. O salário dos empregados guardado, o aluguel tudo certo já. Até que depois foi voltando ao normal de novo. A turma, meu irmão, como é que nós faz? Não, se vocês precisarem, arruma para vocês. Ó, glória e honra ao Senhor, viu? O Senhor provê, meu irmão. Deus provê para a gente. A fidelidade da gente. Deus honra. Deus honra aqueles que honram a Ele. Agora aqui, o nosso Senhor vai dar uma festa de casamento e manda convidar a turma. Mateus 22, versículo 5. Eles, porém, não dando atenção, foi um para o campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Puxa vida, rapaz. Deus está preparando uma festa maravilhosa para nós lá, irmão. Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Deus está preparando grandes coisas, maravilhas. Apocalipse 18, 19 fala do banquete, das bodas do Cordeiro. Meu irmão, e a gente aqui fazendo pouco caso. Trocando por merreca, por migalhas. Irmão, vamos fazer a nossa obrigação, trabalhar, fazer o serviço. Seja o melhor empregado na sua firma lá. Chega na hora, sai lá, cumpre mesmo, faz com capricho, dê testemunho mesmo. Né? Testemunho que eu digo assim, com sabedoria, saber falar ou não falar. Mas honra, seja fiel ao Senhor. Porque a hora que você tiver um encontro com Ele lá, igual a Andresa lá, igual aquele cara lá, aquele barbudo lá, se tiver um encontro com o Senhor ali, não tem ninguém, meu irmão, é você ali, ó. Rapaz, é muito sério. É muito sério. A gente que tem mais de 50 anos, a gente pensa na seriedade de coisa. Eu sei que tem gente aqui que eu estou falando assim, não está nem aí que eu estou falando. Morreu o nosso irmão Dimas agora, esses dias atrás aí. Você pensa aí, o irmão Dimas sentava ali, daquele lado ali, esse lado aí. O pessoal desse lado aí fica esperto aí. Shirley, esse lado aí, ó. Está mais perto do Paulo aqui, do Jean, hein? Nosso irmão Dimas, pensa aí, você vê, irmão Dimas também, glória a Deus, que era firme com Deus, né? Mas você pensa bem, o irmão Dimas teve um encontro com o Senhor, hein? Irmão, teve um encontro com o Senhor. Já foi, está na glória. Irmão, nós podemos ser o próximo, viu? Não brinca não, leva a sério, valoriza. Você não chegar lá, ficar lá assim, ó, igual esse testemunho da Andresa, não esqueça, ela fala assim, ai, que coisa terrível, saber que você era uma prostituta, que não fez nada, que não creu em Deus, agora está ali assim, saber que ele está ali, que ele estava ali, que ele ia... Falei, rapaz, ela chorou, falei, não, tem misericórdia. Rapaz, eu falei, rapaz do céu, é muito sério isso, não é brincadeira não. Você não tem aonde pegar, irmão. Você, sabe, não tem mais chance. Dali você vai para um lugar ou para o outro. Definir a sua história. Falar, rapaz, eu não vou perder tempo, não. Eu não vou brincar com o negócio, não, que eu não quero chegar lá e passar vergonha, não. Porque Jesus falou, Mateus 10, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu vou envergonhar. Ele vai passar vergonha diante dos anjos lá em cima comigo.
Aqui para você, sai fora. Não brinca não. Amém, meu querido? Glória a Deus. Aí, no verso 7, Mateus 22, 7, o rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas, convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava vestido com roupa de núpcias, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Então disse o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro, olha irmão, que pedreira, hein? E ranger de dentes. Não tem saída, irmão. O cara teve a oportunidade de mudar a roupa dele, sabe? A roupa que fala dos nossos atos de justiça. A roupa fala o que a gente está fazendo aqui na terra para o Senhor. Roupa, vestes, né, dizem que era costume em algumas regiões. Antigamente o rei dava festa e às vezes provia até a roupa da festa. Então tinha uma antessala em que eles colocavam um roupão antes de ir para a festa, para todo mundo ficar igual. Só que esse cara entrou do jeito dele. É aquele negócio, a gente querer sempre dar um jeitinho, querer fazer as coisas do nosso jeito. Olha aqui a roupa, né? A gente tem que estar, né? É um simbolismo. Apocalipse capítulo, o que representa? Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 5. Apocalipse 19, verso 5. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos, e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. E já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Está vendo a roupa? Representa, não é qualquer roupa, a roupa representa as nossas atitudes, as nossas ações. Não é de qualquer jeito, irmão. Aí no verso 9, e disse-me, escreve, feliz, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha bem, verso 9, disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você viu os convidados lá, chamou muitos, mas nem todos quiseram ir. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os que entram. Olha aqui, ele está falando, bem-aventurado aqueles que são chamados. Eu quero falar para você nessa noite, Deus está chamando você. Amém? Glória a Deus. Deus está chamando para você e falando para você, vai ter uma festa maravilhosa, gloriosa, linda, espetacular. Deus está chamando você. E você não pode dizer, não, eu não sei o que, eu tenho não sei o que. Não, não. E o Senhor está dizendo para você, vista então, já vai se preparando, né? Preparando a sua roupa. O que é a roupa? Os seus atos de justiça, a sua vida em santificação diante do Senhor. Olha bem, lá no livro de Zacarias, capítulo 3, quando o sumo sacerdote,
no mundo espiritual, apareceu diante do Senhor o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que era o homem mais santificado, que era o homem mais santo no Antigo Testamento. Em Zacarias capítulo 3, ó. Zacarias capítulo 3, vai lá comigo para você ver. Zacarias capítulo 3. Pessoal, está acabando aí o Instagram. Deus abençoe vocês, viu? Está terminando também aqui. Maravilha. Zacarias 3, ó, verso 1. Zacarias 3, 1. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. É uma visão que Zacarias está tendo, ó. Então ele mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E quem que estava ali? Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: vê que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Amém, aleluia? Está vendo a roupagem? A gente andando de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, é como se fosse uma roupa. Sei lá como é que é o negócio no mundo espiritual lá. O sumo sacerdote está ali diante do Senhor e o diabo apareceu para poder repreender, para poder querer levar vantagem. O Senhor, opa, esse é meu. Olha que o Senhor, esse é meu. Ele está perdoado, está santificado, estou trocando a roupa dele agora. Eu garanto ele. Olha bem a importância do Salvador, a importância do intercessor, a importância do advogado Jesus lá. O negócio é sério lá, não é brincadeira não. Então nós devemos, meu irmão, finalizando aqui, ó, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor veio para todos. A Bíblia fala na carta de Paulo a Timóteo: Jesus veio para todos. Mas nem todos querem, nem todos creem, nem todos aceitam. E alguns que aceitam ainda pensam que é de qualquer jeito. Esse cara lá entrou de qualquer jeito. E o Senhor falou: como é que você entrou aqui? Então também não é de qualquer jeito. Os fariseus estavam lá, líderes religiosos, na igreja de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Jesus repreendeu os fariseus e os líderes religiosos. Não é de qualquer jeito. E eles entenderam que Jesus estava falando aquela parábola para eles. Os fariseus e os líderes religiosos queriam matar Jesus, porque entenderam que Jesus estava falando para eles. Então o perigo da gente estar dentro da igreja e pegar, sabe, o vício, o jeitinho assim, e empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu falo para você: nós somos chamados, amém, aleluia? E somos escolhidos também. Eu creio assim, amém, aleluia? Jesus nos chamou e nos escolheu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas nós estamos ali no meio dos escolhidos. Você crê assim, aleluia? Você acredita? Glória a Deus, maravilha. Então, meu irmão, fica essa palavra para você hoje, tá? Essa palavra aí de advertência, né, de puxada de orelha, de atenção, de alerta, de priorizar as coisas de Deus. Não é que vai abandonar suas coisas, de jeito nenhum, organizar suas coisas. Para poder não trocar as bodas do cordeiro por um... Não posso agora, estou ocupado, não posso agora. Misericórdia, nem pensar nisso. Vamos ficar em pé, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Hoje é dia que a gente estuda mesmo, aprende a palavra. É dia que a gente fica meditando na palavra do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, entregamos nas tuas mãos. Queremos sair daqui dessa noite fortalecidos, acreditando mesmo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, glória a Deus. O Senhor nos escolheu. E o Senhor tem misericórdia, está santificando as nossas vidas. Ajuda esse irmão, Senhor. Ajuda essa irmã, Senhor, a santificar a vida. Não é fácil, muitas das vezes, vencer pecados, vencer, Senhor, a natureza pecaminosa, a carnalidade nossa. Ajuda ajuda nós, ajuda essa casa, Senhor,
a crer mais em Ti, a firmar, Senhor, nossos passos no Senhor, a buscar a Tua vontade. Ah, Senhor, perdoa, perdoa, cura, Senhor, esse irmão que está ferido, essa irmã que está ferida, esse marido, essa esposa, esse filho, esse homem que está nos vícios, nas drogas, essa pessoa que está na prostituição, Senhor, perdoa, fortifica, Senhor, essa pessoa que está no engano, que está achando que está iludindo a nós. Não, Senhor, perdoa, tem misericórdia. Perdoa eu, perdoa nós, Senhor. Perdoa esta família, perdoa essa casa. Queremos voltar para os nossos lares abençoados pelo Senhor, crendo no Senhor. Queremos ajudar nossos filhos a andar no temor do Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos. Entregamos nas Tuas mãos. Uma noite abençoada para os irmãos, viu? Uma quinta-feira abençoada, final de semana. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, viu? E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Dá um Pai do Senhor para os irmãos aí de longe. Deus abençoe, Pai do Senhor, Pai do Senhor.